Parei um instantinho. Ok, boa tarde a todos. Nós vamos ter essa aula hoje gravada, em virtude das eleições, né? Alguns vão estar trabalhando nas eleições, outros vão estar viajando para poder votar. E o título da aula de hoje é justamente a nossa tão querida língua brasileira de sinais, tá? Bom, estou tentando passar aqui o slide. Bom, o que vem a ser a língua brasileira de sinais? Cada país possui sua própria língua de sinais. Isso significa que a língua de sinais ela não é universal, tá? Isso é um mito. A língua brasileira de sinais, assim como outras línguas de sinais, elas tiveram a sua origem na língua de sinais francesa, sendo reconhecida como uma língua com estrutura própria por meio da Lei 10.436, de 2002. Então, a Libras ela é determinada como uma língua gestual por estar associada aos sinais que representa. A língua gestual ela é universal. Contudo, os sinais que estes gestos representam, eles não são universais. Então, nós podemos ter vários gestos que são iguais, né, em vários países, contudo, o sentido desses sinais ou a tradução desses sinais, eles são diferentes. Isso é importante que vocês compreendam. Os gestos eles têm a mesma representação, porém eles têm diferentes significados. O seu aprendizado requer a utilização das mãos para trabalhar os sinais, e a partir desses movimentos e com a combinação deles, acontece naturalmente a comunicação com os surdos. Aqui nós temos a Lei 10.436. Ela é uma lei bem curtinha, ela é constituída apenas de 5 artigos, em que nós vamos ler na íntegra. Então, a lei 10.436, que foi publicada no dia 24 de abril de 2002, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, fala o seguinte: é uma lei que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras e dá outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Artigo 2º. Deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Artigo 3º. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde
devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4º. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 24 de abril de 2004. Então, essa é a lei que deu à língua brasileira de sinais, né, o seu nascimento, enquanto uma língua reconhecida como uma língua brasileira também. O Brasil é um país bilíngue, em que ele tem o português como língua dos ouvintes e a Libras enquanto língua dos surdos. E a gente pode perceber que a lei, ela, de uma certa forma, faz com que vários sistemas, o sistema educacional, os serviços públicos de assistência à saúde, de uma certa forma, estejam obrigados a atender, a ter nos seus estabelecimentos pessoas que tenham capacidade de atender essas pessoas com surdez. Só que não é isso que a gente vê na prática, né? Aqui nós temos um slide mostrando algumas características da língua brasileira de sinais. Então, a língua brasileira de sinais é uma língua gesto-visual, onde nós utilizamos os gestos e utilizamos a visão para se comunicar. É uma língua nacional, porém ela não é uma língua universal. Cada país possui a sua própria língua de sinais. É uma língua com estrutura e complexidade própria. Não se trata de uma tradução da língua portuguesa, não é português sinalizado, tá? Ela tem a sua estrutura própria, faz parte da identidade e da cultura surda, que foi algo que nós estudamos na lição anterior. Não é falada pela maioria dos brasileiros, infelizmente, o que dificulta a inserção do surdo na sociedade. Isso é algo que a gente precisa mudar, e é a segunda língua oficial do Brasil. Algumas características importantes. Algumas pessoas acreditam que a língua de sinais é única. Isso é mito, tá? Que os surdos de todo mundo se comunicam naturalmente e com fluência, independente do país em que vivem. Na verdade, as línguas de sinais são descendentes de uma mesma origem, como eu falei para vocês, que é a língua de sinais francesa. Porém, cada país possui a sua própria língua de sinais. Como, por exemplo, nós temos a língua americana de sinais, que é a ASL. Nós temos a língua gestual portuguesa, que é de Portugal. Nós temos a língua francesa de sinais. Nós temos a língua brasileira de sinais, ou língua de sinais brasileira, que é a Libras. A Libras, ela é considerada uma língua, portanto, ela também contém uma estrutura gramatical, assim como as outras línguas contêm. Quando a gente aprende, por exemplo, o inglês, a gente aprende como a gente fala, como a gente faz uma frase afirmativa, como a gente faz uma frase interrogativa, como a gente faz uma frase negativa. A língua brasileira de sinais, ela também tem uma estrutura gramatical. De acordo com o livro Libras em Contexto, que é publicado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES, a Libras, ela possui estruturas que acompanham a língua portuguesa,
como, por exemplo, a língua brasileira de sinais, ela tem uma fonologia própria, uma morfologia própria, uma sintaxe própria, uma semântica própria e um pragmático próprio. Então, o que é importante a gente saber é que na nossa língua brasileira de sinais, a comunicação ela é realizada através de duas formas. Nós temos os sinais, que vão representar, que existem sinais para cada palavra. Obviamente que existem palavras que não têm sinais. Então, o que é que acontece com essas palavras? Essas palavras que não possuem sinais ou que a gente desconhece o sinal, a gente utiliza a datilologia, tá? A datilologia é o nome dado para a utilização do alfabeto manual. Você vai utilizar o alfabeto para que você possa soletrar aquela determinada palavra que ou não tem um sinal ou você desconhece o sinal. Os sinais e libras. Os sinais, eles vão dar funcionalidade à comunicação em libras. Como o Júnior falou em uma das nossas primeiras aulas, os sinais, é muito difícil a gente ficar fazendo a datilologia de tudo em uma comunicação. A comunicação ficaria extremamente travada, difícil, né, dificultosa. Então, os sinais, eles, de uma certa forma, fazem com que a comunicação ela flua de uma maneira mais rápida, né? Dão essa funcionalidade à comunicação em Libras. E aí, por meio dele, nós podemos representar uma palavra completa, tá? E às vezes até mesmo uma frase. Por exemplo, se eu quero falar assim, qual é o seu nome? Basta eu utilizar o sinal de nome, né? E fazer uma expressão com a minha face, como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Nome. Então, fazendo isso, eu já estou falando a palavra, a frase inteira que eu falaria em português, como é seu nome? Com um simples sinal eu já falo. Como é seu nome? Entendeu? Então, os sinais eles vão dar essa funcionalidade à comunicação em Libras. Por meio dele, nós vamos poder representar uma palavra completa através de um simples movimento das mãos. E aí nós temos a estrutura da Libras. A Libras ela tem uma organização equivalente, não é igual, mas é equivalente à língua portuguesa, na qual as palavras elas são formadas e estruturadas por meio das articulações das mãos, que são representadas como, deixa eu ver, não apareceu aqui. Deixa eu só fechar aqui para mostrar para vocês. E aqui, né? E aqui, apresentar. Tá? Então, aqui a gente tem a equivalência da organização, tá? De Libras. O que que a gente tem em Libras? Nós temos a configuração de mãos. A configuração das mãos, ela vai ser equivalente à língua portuguesa dos fonemas. Nós vamos ter o ponto de articulação, que vai ser equivalente à estrutura morfológica das palavras no português. O movimento do sinal, que vai ser equivalente à estrutura sintática, a orientação ou a direção do sinal, que vai ser equivalente aos níveis semânticos e pragmáticos. E nós temos a expressão facial e corporal, que vai ser equivalente ao que a gente estuda em português como coesão. Vou voltar lá para outra. Deixa eu ver.
tá? Então, o que é que vem a ser a configuração de mãos, tá? A configuração de mãos é a configuração manual que a mão exerce na hora de executar um sinal. A configuração adotada nada mais é do que a configuração adotada pela mão, que tem como resultado a posição dos dedos. Cada configuração pode ser feita pela mão dominante, ou seja, você pode fazer tanto pela mão com a mão direita quanto com a mão esquerda. Ou, dependendo do sinal, você pode fazer, inclusive, com as duas mãos. Por exemplo, o sinal de trabalho, a gente faz com as duas mãos. Sinal de servir, nós fazemos com as duas mãos. Existem sinais que a gente pode fazer com uma única mão. E aí você pode fazer, se você for destro, você pode fazer com a mão direita. Se você for canhoto, você pode fazer com a mão esquerda. Tá? Aqui a gente tem o exemplo da palavra aprender, sábado, laranja, em que a configuração de mãos é essa aqui, que é a mão em S, né? Que é a mão fechada. E aí, todos eles, a gente tem a mesma configuração de mãos. Aprender, sábado, laranja, desodorante, spray, tem a mesma configuração de mão, a mão em S. Só que o local em que essa mão, em que esse sinal vai ser feito é que vai diferenciar. Por exemplo, aprender eu faço na testa, né? Sábado eu faço na boca, laranja eu faço na boca. Então, o que é que vai diferenciar se eu estou falando sábado ou se eu estou falando laranja? O contexto da frase, né? Desodorante spray eu faço na axila, né? Mas todos eles têm a mesma configuração de mãos. Então, configuração de mãos é a configuração que a mão vai adotar, é a posição que os dedos vão adotar no momento que você está fazendo o sinal. O ponto de articulação é o local onde o sinal pode ser realizado. Então, se a gente pegar o mesmo exemplo que a gente pegou anteriormente, né? Sábado, laranja, desodorante spray, observem que a configuração de mãos era a mesma, mas um ponto de articulação, ou seja, o local onde o sinal estava sendo realizado era diferente. Enquanto que aprender eu faço na testa, sábado eu faço na boca, desodorante spray eu faço nas axilas. Então, o local onde o sinal ele é realizado é chamado de ponto de articulação, tá? Ele é delimitado pela extensão máxima dos braços do emissor. Emissor é a pessoa que está fazendo o sinal, tá? E pode acontecer quando o emissor toca em alguma parte do seu corpo ou quando esse sinal ele está sendo feito no espaço neutro. O que é esse espaço neutro? Esse espaço neutro é essa região que fica entre o corpo e a parte da cabeça ou até a frente do indivíduo, né? Não existe um toque entre o indivíduo e o corpo do indivíduo. Então, o sinal é realizado nessa região. Por exemplo, quando a gente faz oração, né? Oração a gente faz na frente do corpo, né? Eu não preciso tocar no meu peito para fazer oração. A oração é feita aqui na frente. Então, o sinal de oração, o sinal de Libras, né? Que também é feito aqui na frente, ele é feito no espaço neutro, tá? Outros sinais, eles são feitos tocando em alguma parte do nosso corpo, né? Eu posso fazer, por exemplo, doce. Doce a gente toca. Antes da pandemia, geralmente a gente tocava nos lábios, né, para se referir a doce. Agora a gente faz um pouquinho à frente, sem tocar nos lábios, para não haver contaminação, né? Então, existem sinais, por exemplo, costume. Costume a gente toca no braço, certo? Para que a gente possa mostrar, né? Então, existe um contato entre a mão que está fazendo o sinal e uma determinada parte do corpo, tá? Então, existem sinais que vão ter esse contato com uma parte do corpo e existem sinais que vão acontecer nesse espaço que a gente chama de espaço neutro, tá? Uma coisa importante também, tá? Dá para ver? Dá para me ver? Ah, ótimo. O Henrique está me ajudando aqui, tá? Ele está sendo meu secretário.
para ver se está tudo acontecendo direitinho, para ver para fazer o melhor, né? Primeiramente para Deus e depois para vocês, tá? Uma coisa importante é que o tamanho do sinal ele pode ser comparado com a intensidade da voz. Por exemplo, quando você está muito chateado com uma pessoa e você quer chamar a atenção daquela pessoa, quando você está brigando com alguém, você não tem você não dá uma tonalidade maior para aquela pessoa, para que aquela pessoa realmente veja que você está chateado. A mesma coisa é com relação ao nosso sinal. Se eu quero dizer assim que Deus ele é forte, ele é poderoso, eu coloco Deus forte, Deus poderoso. Então, a forma como eu vou, a intencionalidade que eu dou no sinal também está diretamente relacionada ao que eu quero expressar, tá? Então, não só é ponto de interrogação, por exemplo, Deus grande, entendeu? Deus magnífico, Deus eterno. Então, tudo isso está mostrando o quanto a gente está dando a intenção. Por exemplo, eu estou muito chateado com você, eu chateado contigo, hoje, agora, não, depois a gente conversa. Então, a forma como você fala, né, como você expressa em Libras, ele vai te falar, ele vai também demonstrar essa intenção, tá? Alguns sinais relacionados a esse ponto a esse ponto de articulação são no espaço neutro, trabalhar, né? Aqui, ó, trabalhar, brincar, brincar, paquerar, tá? Sinais que são utilizados, por exemplo, na testa, esquecer, tá? Aprender, né? Decorar, tá? Então, a gente dá para a gente ver bem aqui, ó. Ó, decorar. Então, observe que existem sinais que são que vão ser realizados nessa região aqui, ó, na frente do corpo, mas que não necessariamente vão tocar o corpo, né? E existem sinais que vão tocar o corpo. A gente colocou aqui só alguns que vão tocar na testa, né? Esquecer, aprender, né? Decorar. Então, preciso decorar alguma coisa. E existem outros que não, né? Que vão acontecer nesse espaço que a gente chama de espaço neutro. Nós temos também, com relação a esses parâmetros da Libra, a questão do movimento. O que vem a ser o movimento? O parâmetro movimento, ele se refere ao modo como as mãos elas vão se movimentar. Ou seja, se o movimento ele vai ser linear, se ele vai ser em forma de seta reta, se ele vai ser circular, se vai ser simultâneo, se vai ser alternado, se vai acontecer com ambas as mãos ou com apenas uma mão, para onde essa mão vai estar se movimentando, se vai ser para frente, em direção à direita, em direção à esquerda. Ou seja, o movimento é o deslocamento da mão durante a realização do sinal. E aí a gente pode ter vários tipos de sinais e vários tipos de movimentos: movimento retilíneo, movimento helicoidal, movimento circular, movimento semicircular, movimento sinuoso, movimento angular, tá? Que eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Tá? Existem alguns sinais que eles possuem movimentos, por exemplo, rir, tá? Chorar, tá? Conhecer. Então, eles todos possuem movimentos. E existem sinais que eles não vão se movimentar. Ajoelhar, eu fiz o sinal e pronto. Tá? Estar de pé, tá? Sentar. Tá? Então, por exemplo, movimentos retilíneos, circulares, né? Grande, é, eterno. Tá? Então, são alguns sinais que a gente vai utilizar esses tipos de movimentos, que fazem parte dos parâmetros da Libras.
O outro parâmetro se chama orientação. Vocês podem encontrar como orientação, direção ou direcionamento, tá? O que que vem a ser isso? É o plano em direção ao qual a palma da mão está orientada. Alguns sinais têm a mesma configuração, o mesmo ponto de articulação e o mesmo movimento, mas eles vão ser diferentes com relação à orientação da mão. É importante perceber como a movimentação de um único parâmetro pode alterar completamente o sinal. Por exemplo, o verbo ir e o verbo vir. Verbo ir, né? Ou verbo ir, verbo vir, tá? O verbo subir, o verbo descer, o verbo acender, o verbo apagar, tá? O verbo abrir, o verbo fechar. Então, observem que eles têm o mesmo ponto de articulação, a mesma configuração de mãos, o mesmo movimento. O que vai alterar o significado deles é a orientação, ou seja, para qual direção você está fazendo o sinal. Tá? E aqui a gente está observando alguns desenhinhos, ó. Ir, vir, subir, descer, acender, apagar, tá? Abrir, fechar, tá? Então, isso a gente chama de orientação, tá? Ou direção ou direcionamento. E um outro parâmetro que também é muito, mas muito importante, mas que a gente só pega, assim, esse parâmetro a gente só começa a desenvolvê-lo de fato com a experiência, com o treinamento, que não é uma coisa muito fácil. Às vezes a gente acha que a gente vai passar vergonha. E observe o seguinte, na verdade, quando você está lá, primeira coisa que você precisa saber, eu estou servindo ao Senhor, tá? Então, se vão achar que eu estou fazendo coisa assim, é palhaçada, eu não estou nem aí com o que estão pensando de mim. O que é importante é que a mensagem do Senhor seja passada para as pessoas que precisam dessa mensagem e que não podem ouvir. Que parâmetro é esse? É a expressão facial e corporal, tá? Essa expressão facial e corporal, ela também pode ser denominada de componente não manual, porque ela não tem nada a ver com a mão, mas ela é muito importante. E ela inclui o uso das expressões faciais, a linguagem corporal, o movimento da cabeça, os olhares. Alguns sinais eles precisam dessa expressão facial para ele poder passar a ideia que represente melhor aquele sinal, aquele objeto ou aquele sentimento que você está vivenciando. Eu não posso dizer assim, eu estou triste e ficar com uma cara que não expresse tristeza. Então, se eu estou triste, eu vou fazer. Se eu estou feliz, entendeu? A expressão facial e a expressão corporal, elas justamente vão dar aquele que a mais para a informação que você está passando. Aí nós temos outros exemplos de componentes que não são componentes manuais. O rosto e a cabeça, né? Você pode muito bem dizer assim, tudo bem, você simplesmente dizer com a cabeça sim, né? Você não pode dizer, não precisa nem usar sinal, entendeu? O tronco para frente, para trás, balançando, né? São outras partes do corpo que também passam informações relacionadas ao que você está sentindo. Então, quando a gente fala dos parâmetros da Libras, a gente tem que levar em consideração a configuração da mão, né, que é a localização do sinal, ela pode ser superior,
tá? Na região da cabeça, do pescoço, na região média, que é a região do tronco, na região inferior, que é a região do abdômen, do joelho, os movimentos dos sinais, que eles podem se aproximar, se afastar, se mover no espaço físico, no corpo, né? A orientação da palma da mão para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, tá? Isso é tudo é muito importante para a gente passar as informações que a gente precisa para as pessoas, tá? E às vezes a gente pensa assim, ah, nossa, né? Com conteúdo assim que não tem muita coisa a ver, muito pelo contrário. É muito importante a gente saber os parâmetros da Libras para a gente poder entender que se a gente faz um sinal no local errado, a gente também está dando a informação incorreta. E dependendo do sinal, a gente pode até estar fazendo ou está falando uma coisa feia, né? Ou seja, fazendo um palavrão e nem sabe, tá? Então, é isso, gente. Um beijo para vocês, que a gente tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, tá bom? Eu amo vocês. Beijo no coração. Tchau. Tá, e agora?